com imensa alegria que durante a 25ª semana de extensão da Universidade de Brasília, Semune 2025, nós lançamos oficialmente o primeiro Cine-Museu do setor educativo do recém-criado Museu Virtual da FEB. A atividade desta noite torna-se ainda mais especial por integrar o programa de extensão da Universidade Paranaense, Unipar, e nós expressamos nossa profunda gratidão à professora mestre Nancy de Paula, nossa coordenadora adjunta desta proposta extensionista, que juntamente com os estudantes de enfermagem, lá da Unipar, eles acolheram prontamente nossa proposta para este debate, enriquecendo significativamente nosso encontro. Nossa gratidão se estende ao Dr. Daniel Matarroque, coordenador do Cine-Museu do MVFEB, e à doutora Margarida, diretora do documentário, que será apresentado pela valiosa colaboração que tornou este evento uma realidade. Temos também a honra de receber a senhora Maria do Socorro Sampaio, filha da capitão Araci Arnoldo Sampaio, nossa psicóloga, também presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, em Brasília, que certamente abrilhantará o nosso debate com a sua presença. Agradecemos igualmente a todos os presentes aqui, estudantes, pesquisadores e a dedicada equipe do Museu Virtual da FEB, aqui representado pelo capitão Círio e pela Janete. Bom, o Museu Virtual da FEB é o resultado de um trabalho colaborativo entre professores, pesquisadores, colecionadores, entusiastas, familiares e estudantes, todos unidos pelo nobre objetivo de divulgar a história dos soldados e enfermeiras brasileiros que, durante a Segunda Guerra Mundial, lutaram pela liberdade e pela paz. Alguns atuaram nas frentes de batalha, outros no essencial apoio logístico, que envolve várias frentes, e de forma primordial, na linha de frente da saúde, os médicos, padioleiros, enfermeiros e as nossas heróicas enfermeiras. Então, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração da nossa história e memória. Gostaria ainda de comunicar a todos, informar a todos, que esta semana, na nossa semana extensionista da Universidade de Brasília, 2 estudantes, o Pedro está aqui conosco e o Rafael, 2 estudantes da Biblioteconomia, apresentaram um pôster com o resultado das suas pesquisas para o Museu Virtual da FEB. Então, se alguém aqui presente quiser acessar o Museu Virtual da FEB, é um museu com todas as características de museu tradicional, com todos os níveis do museu tradicional, abrange pesquisa, educação, exposição, repositório de pesquisas, tanto bibliográficas quanto resultado de pesquisas acadêmicas. Fiquem à vontade, depois eu passo para vocês. Vou dizer, já é museuvirtualdafeb.eb.mil.br, está no servidor do Exército Brasileiro. Meu nome é Silmara Kister, sou professora do curso de Museologia da Universidade de Brasília, coordenadora geral do projeto de extensão aqui apresentado. Boa noite, professora Silmara, professora Nancy, dona Socorro, a todos os alunos aqui presentes. Estamos aqui para falar da guerra, que é a maior tragédia da humanidade, de uma história de coragem e superação. Então, eu tenho o maior prazer de estar aqui participando dessa atividade do Cine Museu, do Museu Virtual da FEB, um projeto fantástico tocado pela professora Silmara, e que nós começamos hoje formalmente dentro dessas jornadas de extensão universitária, com alunos de perfil bastante heterogêneo, como é a nossa proposta, como eram essas pessoas e como tem que ser interdisciplinar o estudo da história, da memória, e aqui no caso específico da guerra, né?
Então, leitura do currículo resumido das duas professoras que nos dão a alegria de participar aqui hoje. Nancy Virgínia Kister de Paula possui graduação em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no ano de 1986, e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2003. Desde 1987, portanto, há 38 anos, é coordenadora geral do Serviço de Enfermagem da Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná e professora adjunta da Universidade Paranaense já há 28 anos. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em auditoria, gestão em saúde, saúde do trabalhador e enfermagem clínico-cirúrgica. Muito obrigado aí, professora, pela presença, pela parceria. É um prazer tê-la aqui, a senhora e aos seus alunos. Já a professora Margarida Maria Rocha Bernardes, aqui ao meu lado, é bióloga e enfermeira, doutora em enfermagem, com estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa e professora do Centro de Estudos de Pessoal em Forte Duque de Caxias do Exército Brasileiro, é associada titular da Academia Brasileira de Medicina Militar, do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e da Academia Brasileira de História da Enfermagem. Atualmente, recém-eleita e recém-empossada, é a vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. E, professora Margarida, uma grande amiga, estamos aí já há alguns anos nessa pesquisa sobre as enfermeiras da FEB, a senhora tem a palavra para apresentar o documentário. Bom, muito obrigada aí pela oportunidade, né, de estar falando com pessoas díspares aí, de outra área do conhecimento, o grupo da enfermagem também. A museologia, né, eu fiz já a banca de doutorado. Achei muito interessante, então eu tenho aí uma casquinha na museologia. E a enfermagem fez parte da minha vida, né? Eu era bióloga, e aí eu resolvi fazer outra faculdade, que eu queria fazer desde criança. Também por influência dessas enfermeiras que eu conheci bem pequena. Aí elas ficaram no meu imaginário, e eu estava fora do Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, fiz concurso para a UERJ e fui fazer a faculdade que eu queria, que era a faculdade de enfermagem. Então, depois eu trabalhei como enfermeira e trabalhei no hospital de emergência de Resende, eu era plantonista lá, né, que é uma cidade próxima, e me aposentei dando aula, né? Então, agora eu estou nessas duas escolas militares, e agora eu tenho essa pesquisa de muito tempo, né? Eu comecei a estudar essas enfermeiras no ano de 2000, quando eu estava dando aula de História da Enfermagem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu convidei a Major Elza Cansanção Medeiros para fazer uma palestra na UERJ. E a Major Elza, a Socorro, né, que foi assim, meio que sobrinha delas todas, a Socorro lembra bem da Elza, aquele jeito da Major Elza, ela era muito caricata, mas não é nem caricata, ela vestia aquelas medalhas todas que ela ganhava, ela fazia um movimento... Criou um personagem interessante, e eu convidei a Elza para fazer a palestra. Qual não foi a minha surpresa? Que os alunos da odontologia aderiram, os alunos da medicina aderiram, e a Major Elza, que estava na faculdade de enfermagem, foi fazer essa palestra no hospital da escola da UERJ. E a Major, ela se emocionava, ela falava e tal, e eu tinha trazido ela para o curso porque eu sabia dessa participação das enfermeiras na Segunda Guerra Mundial, eu fui criança com essas mulheres sendo enfermeira, né? Eu as conhecia, porque o meu pai era militar, então eu as conhecia do serviço de saúde, eu as via, eu achava elas bonitas, e eu era criança, então eu tinha essa admiração por elas. Aí eu falei, vou fazer mestrado com essa temática. Eu fiz o mestrado, entrei no mestrado em 2000, e naquela época, na UERJ, naquela época, você podia chegar com a temática. Agora não, agora a gente tem linhas, né? Então, eu cheguei com essa temática, e eu me lembro que eu já tinha mestrado em HIV/AIDS, por trabalhar com crianças HIV/AIDS, por ter me aderido ao projeto da Casa Viva Cazuza, que era muito próximo da minha escola, e eu recebi crianças com HIV/AIDS na escola como bióloga. Fiz parte do grupo AIDS e a Escola, era
um projeto muito interessante. E aí eu me lembro que ficaram assim, quando eu trouxe essa proposta de fazer o mestrado na área da enfermagem, da história da enfermagem, eles me questionaram, mas como assim, se você tem todo um perfil de adolescente, todo um perfil com HIV, por que você vai fazer? Aí eu me lembro que a primeira resposta que eu dei foi que essa história estava escondida, né, dentro da Força Armada, e que essa escola não pertencia ao Exército. Essa história não era só do Exército, essa história era da enfermagem. Então, eu queria tirar essas mulheres desse cerco, né, de militar e trazê-las para a nossa história, para a história da enfermagem, para fazer parte da nossa vida e para que as pessoas conhecessem. E comecei, então, chamei a major e fiz o concurso para o mestrado. E no mestrado, eu quis estudar essas enfermeiras do Exército, porque elas tinham muito a ver com a minha infância, né? E depois que eu fui estudá-las, e que eu também me apropriei de Pierre Bourdieu, um filósofo, um pensador, e que ele fala muito do hábitos primário, né? Da sua primeira ancoragem. Então, eu me dei conta de quanto eu era ligada a essa questão da história da enfermagem, porque eu era uma criança que vi essas mulheres, né, sendo enfermeiras e achando aquilo o máximo, e que eu tinha ido para a faculdade de enfermagem, exatamente, eu queria fazer enfermagem, mas eu fui morar fora do Rio de Janeiro, e para eu ter emprego era melhor ser professora. E como eu gostava de biologia, fui ser professora de biologia. Mas eu queria ter feito enfermagem antes, né? Então, eu acho que voltei a fazer o que eu queria, era o curso que eu queria fazer. Fiquei muito feliz como enfermeira, é uma profissão que eu abracei de verdade. E, assim, eu me vi com essas mulheres, ainda bem, elas estavam lúcidas, foi na 2001, 2002, né? E eu termino em fevereiro de 2003 o mestrado. E eu as conheci lúcidas, eu comecei a procurar a Major Elza, ela foi o meu indivíduo semente, e aí eu comecei a procurar as enfermeiras que a Major Elza foi me indicando, e que estavam em condições de depor e lúcidas. Aí eu entrevistei 9 enfermeiras desse grupamento, estavam vivas e lúcidas, e eu acabei criando um método de pesquisa, porque o que eu vou perguntar para elas? Como eu sempre fui apaixonada por fotografia, eu me debrucei por uma massa documental, porque hoje a gente clica lá e sai aonde a gente quer, né? Mas em 2000 não era assim. Então, o quanto mudou, né, também a vida da gente, em termos da gente estar podendo conversar agora com vocês. Porque antigamente a gente não podia pensar nessa possibilidade. E aí eu me lembro que em 2000 eu ia ao Comando Militar do Leste, me debruçava sobre a massa documental gigante que tem lá, saía de lá e eu ia para o Real Gabinete de Leitura para estudar. Muitas vezes era à mão, né? A coisa de imprimir, e eu colava um papel no outro, virava um negócio assim de maluco, né? E eu me lembro que tinha um livro, na época, muito caro, que hoje seria quase R$1.000, era um livro belíssimo. E quando o cara me falou o preço, eu falei, mas nem cagada em forma eu consigo comprar um livro desse. E eu ia para essa... Aí eu já chorei no ouvido do vendedor lá do livro e tal, e ele falou, não, se eu vou deixar você mexer nesse livro, a senhora mexer nesse livro. Aí eu ia com luva, sentava e copiava, porque grana zero para comprar o tal do livro, né? Hoje eu me arrependo, porque o livro trazia todo o cuidado de guerra. Era um livro muito interessante. Está nas minhas referências. E aí eu resolvi que o meu trabalho de pesquisa seria pegando fotos, e as minhas perguntas iam ser direcionadas a elas, que, pelo que a Socorro me falou, e a Nancy também e tal, vocês já viram o filme, né? E esse filme tem a tecnologia de 2000, né? 2001, quer dizer, foi o que deu, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou pegar a foto, e a minha pergunta vai ficar
direcionada a essa foto. Então, eu apresentei a elas, a todas elas, as mesmas fotos. E eu buscava essas mulheres, levava no Comando Militar do Leste, entrevistava elas ali no Comando Militar do Leste, voltava com elas para casa, deixava elas em casa, e aí eu cometi meu primeiro erro como pesquisadora. Então, vocês estão aí na enfermagem, na museologia, é dito que o pesquisador não pode se envolver com os seus depoentes. Uma mentira. Eu não consegui. Eu me apaixonei por elas, elas se tornaram grandes amigas, eu fiquei vivendo a vida delas. Eu me lembro que minha filha, né, casou esse ano, estava casando aquele ano, aí ela chegava para mim e falava: mãe, me empresta o carro. Que carro? Eu estou em 1942, fica essa maluca me pedindo carro. Porque eu mergulhei de verdade. E eu me senti assim, a Virgínia, eu não chamava ninguém de dona, senhora, elas com uns 80 e tantos, né? E eu lá com meus 40 e tantos, mas era Virgínia, ficava assim, ó, minhas amiguinhas, né? E uma delas faleceu na minha coleta de dados, que foi a Isabel Feitosa, era um doce de pessoa, o depoimento está aí, vocês viram, ela faleceu durante o mestrado. E eu cometi, além desse erro de ficar amiga das minhas depoentes, que isso aí é um erro, não sei se é erro ou se não é, eu só sei que eu fiquei amiga delas. Então, a coisa do rigor acadêmico, ai, gente, não deu, não colou, né? Não consegui no mestrado, não consegui no doutorado, eu acho que eu sou meio fracassada como pesquisadora, porque eu me envolvo com os depoentes e não consegui me divorciar delas. Fiquei realmente amiga. Eu me lembro que a Isabel, eu cheguei e recebi a notícia do falecimento da Isabel, era um domingo de manhã. E assim, acabou o meu domingo, eu fui lá para o cemitério, tem um cemitério aqui no Rio de Janeiro, que tem um mausoléu, né? O Daniel disse que eu posso ser enterrada no mausoléu. Então, eu estou pensando em pedir à minha família para me jogar lá no mausoléu, porque eu adorei. Fui lá, achei um mausoléu lindo, e já que pode, né, que agora o mausoléu está em vaga... O mausoléu é dos veteranos da FEB, né, administração da associação. Não é nada como uma pesquisadora merecidamente vai dormir lá, né? Hoje tem vagas sobrando, não tem mais veteranos ativos aqui no Rio, então... Então, eu acho que tem uma vaguinha para mim lá no cemitério. Vou até deixar isso por escrito, que Daniel é o meu... Eu tenho, assim, mudando um pouquinho, que eu acho que eu sempre vou morrer, não morro, fico enchendo o saco de todo mundo. Na pandemia, eu achei que eu ia morrer. Aí eu falei, o que eu vou fazer com as minhas coisas da Segunda Guerra, não sei o quê. A Daniel tem tudo que é meu, porque eu achei que ia morrer na pandemia. Não morri nada, só fiquei mal, aí 14 dias, eu não morri. Mas voltando à pesquisa, eu cheguei a perguntar para uma delas, era a Nair, era uma enfermeira negra, foi outro erro meu de pesquisa. A Nair disse que não ia dar o depoimento, porque eu tinha sido indicada pela Major Elza. Aí eu falei, tá bom, né? Não quer. Eu fui a Belo Horizonte, ia de São Paulo, veio ao Rio e tal. Eu falei, ela não quer dar o depoimento, é o direito que ela tem. E não insisti. Aí, no enterro da Isabel, eu já tinha finalizado a minha coleta de dados. E eu estava lá no cemitério e me sentei do lado da Nair. E a gente conversou bastante, ela era muito amiga da Isabel. Aí ela falou assim, eu gostei de você, acho que eu vou dar o depoimento. E aí eu fiz um outro erro como pesquisadora. Eu não tive mais saco de filmar ninguém, porque dava muito trabalho. Eu buscava elas em casa, eu levava elas para o Comando Militar do Leste, eu entrevistava elas lá, eu devolvia elas em casa, e era todo, né, pegava cada foto. Gente, minha filha casando, aí eu falei, um dia eu vou entrevistar a Nair. Nunca entrevistei. Então, tem uma lacuna aí, que é estudar essa enfermeira negra, que a gente até pensou, né, Daniel, escrever algum artigo científico, porque ela era formada pela Escola Nannerl, ela tentou, tanto ela quanto a Altamira, que eram formadas pela Escola Nannerl, a Altamira chegou a falar comigo, elas quiseram ir pela Escola Nannerl, e a diretora da Escola Nannerl não as selecionou. Uma era uma moça pobre, a outra era uma moça negra, e as selecionadas por Dona Nair foram as da aeronáutica, a Laís Neto dos Rios. Foi a da aeronáutica que eu não estudei. As enfermeiras da aeronáutica, como opção minha, estudar só as do Exército.
Então, assim, eu tinha esse material, eu tinha um grande parceiro, que era o Cabo Rodolfo. O Cabo Rodolfo era assistente da Major Elza. Minto. O Cabo Rodolfo, ele trabalhava lá na seção de comunicação. Aí eu conversei com o coronel, e ele disse assim para mim, o melhor daqui não é o major, não é o coronel, não é ninguém, é o Cabo Rodolfo. E eu fiquei muito amiga de Rodolfo. Rodolfo que criou, se vocês viram o vídeo, tem a cobra que fuma. Essa cobra ganhou um prêmio do Animamundi, na época, né, 2002, mais ou menos, por aí. Rodolfo inscreveu, que eu disse assim, Rodolfo, eles só falam que a cobra fumar, que a cobra vai fumar. Eu não vi a cobra fumar em lugar nenhum. Aí o Rodolfo fez a criação da cobra fumando. E era assim, eu investi, eu fui bolsista, né, na época do mestrado, e todo meu dia de bolsa eu comprei as coisas para esse vídeo, para as coisas que eu fiz, a filmagem, e o Rodolfo foi o meu grande parceiro. Aí a gente tinha esse material das entrevistas dela, naquele tempo que hoje em dia você grava, sai tua letra, naquele tempo, a gente ouvia e escrevia, coisa louca. Transcrever todas as entrevistas. Foi um trabalho assim enlouquecido, que hoje não devem achar, os alunos devem estar achando essa museu dessa mulher aí, ainda ouvia e tal, era terrível. Aí eu gravei essas mulheres, aí quando terminei o mestrado, em fevereiro, aí eu falei, não vou ficar com essas coisas sem fazer nada. Aí vou criar um filme que era eu e o Rodolfo. A gente fez o filme, esse que vocês vão ver, o menor, que tirou a parte de metodologia, aquela parte mais árida, mas, de qualquer maneira, tudo que é meu está disponível para todo mundo acessar. Eu falei para o Rodolfo, vamos fazer um filme? E ele topou. Então, tem o making-off do filme, que o Daniel disse que a gente tem que gravar. Já estou gravando aqui para vocês. Eu fazia o filme com o Rodolfo. Mas era assim, só fazia o filme quando a Major Elza não estava. Porque a Major Elza, ela se metia na minha pesquisa. Porque ela era muito metida. Então, ela dizia assim, que foto é essa? Eu não gostei dessa foto. A foto fui eu que escolhi. E depois de tudo pronto, teve uma cerimônia lá no... Biblioteca do Exército. Não, foi no Monumento aos Mortos. E o pessoal da UERJ foi. E ela tocou o pau na minha pesquisa. Porque a Margarida não escolheu as fotos que eu queria, ela era amiga do meu pai desde que eu era criança. Aí, uma professora da UERJ teve que dizer para ela, mas, Major Elza, a pesquisa é da Margarida. Mas ela queria que eu escrevesse, fizesse um filme, Eu Me Amo. E eu não fiz. Os minutos que eu dei a Elza, eu dei às outras todas. E pronto. E aí eu falei, Rodolfo, vamos fazer um filme? Aí comprei o material para o computador dele, fiquei eu e o Rodolfo numa labuta, que eu ia para o Comando Militar do Leste montar o filme. Então, o filme foi a diretora do filme só rindo, né? Que foi um negócio assim, bem nós dois, né? Corta aqui, corta ali. Ah, eu quero que apareça um não sei o quê. Aí vinha aparecendo um não sei o quê. Então, foi um filme feito com muito amor. Quando o filme ficou pronto, a reitora da UERJ virou dona do filme. A reitora da UERJ virou dona do filme, e o cara da Bibliex, o general, que era o general Conforto, estou até falando o nome, também virou dono do filme. Então, virou dono do filme, a reitora e o general. Mas quem fez mesmo foi a professora e o cabo. Porque, sabe, era com o meu dinheiro, com o dinheiro da bolsa, com tudo que era da tecnologia da época que a gente fez. Então, eu peço desculpas a vocês pela qualidade do filme, mas foi o que deu para a tecnologia da época. E, assim, cada momento do vídeo foi conversado entre eu e o Rodolfo. E o making-off que o Daniel fala, assim, eu ia para lá até final de semana, telefonava. Rodolfo, o Major está aí? Não, era quando eu ia. Aí eu ia e tal. Final de semana, a gente às vezes ficava sábado, domingo. O Rodolfo tinha uma noiva, que até a música que canta no final do filme é da noiva do Rodolfo. Aí nós íamos para lá, eu levava comida, levava Coca-Cola, e eu sou um pouco desastrada. Teve um dia, gente, eu derrubei lasanha, derrubei Coca-Cola, foi um caos. Segunda-feira, na mesa da Major Elza.
Se fosse nos tempos atuais, ela estava com uma câmera me olhando. Aí, segunda-feira, ela chegou, porque ele fechou a porta, estava cheirando a lasanha, e aí o Rodolfo disse que ela falava assim, isso aqui está cheirando a comida, Rodolfo. Ah, é lá, não sei de onde, mentira, a comida era nossa, não sei o quê. E ela ficou encucadíssima com aquilo. E, assim, depois o Rodolfo botou bom ar lá e tal, porque ele não tinha se dado conta. Quando ela entrou, ela... Então, assim, foi fruto disso aí. E virou um grande filme entre o general e a reitora, né? E estamos nós dois lá. E tem uma foto, que é a foto da família, da Elza com a mãe. Foi a única foto que eu achei que eu queria perguntar para elas como a sua família viu a sua ida para a Segunda Guerra, né? E aí, a foto que eu achei foi da Major Elza com a mãe. E eu faço análise imagética, como é a posição da mão, a posição do corpo e tal. Aí eu perguntei para todas a mesma coisa. O que a sua família falou sobre você ir para a guerra? Todas as enfermeiras, a mamãe achou que eu estava maluca, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. As mães, como sempre, são culpadas de tudo, né? Então, a mãe de todo mundo ali falou, fulana é maluca, falou, e tem aí no vídeo como que a Virgínia, o pai, a mãe tentou por trás e tal. E a Major dizia assim, mamãe adorou. Eu falei, a mamãe não gostou. Porque a foto de mamãe está com a mão desabada, com o olhar para baixo. E aí eu dizia assim, Elza, a sua mãe não gostou. Ah, gostou sim, você não se meta no gostar da minha mãe. Mas eu falei, gente, mamãe não pode ter gostado. Então estava ela linda, exuberante na foto, e mamãe com a mão para baixo, anel para baixo, cara para baixo, tudo para baixo. E assim, fazendo uma ponte, a minha filha foi para o Sudão, minha filha é major do Exército, e ela se voluntariou e foi para o Sudão. Então, mamãe também não gostou. Aí eu disse, olha só, eu acho que eu tive que ter a força dessas mamães, né, quando a minha filha foi para o Sudão, e a minha filha vai para o Sudão e estoura a guerra no Sudão. Aí a minha filha foi a última brasileira a ficar no Sudão, que ainda está em guerra, e foi a última a ser repatriada, né? Então, a mamãe aqui sentiu exatamente tudo que as mamães de lá sentiram quando elas embarcaram. Parabéns pelo filme. Eu já assisti esse filme várias vezes, mas é sempre agradável de assisti-lo. Aliás, assistimos aqui juntos, fazendo comentários, contando histórias de bastidores. Nem todas podem ser contadas ao vivo. Nós já ensaiamos para a senhora contar histórias sem identificar os personagens. Tem um make-off aí bacana. Tem que ensaiar um pouquinho mais essa não identificação dos personagens, mas parabéns, é um registro fantástico, ainda mais que é um registro de 25 anos atrás. Para muitas dessas enfermeiras, talvez seja o único registro audiovisual das suas memórias, né? Que são tão ricas, os materiais são muito maiores, né? Essa é a versão reduzida do filme, que já não são os depoimentos na íntegra, então é uma pesquisa muito rica. Eu acho que, como já são 8h30, nós podíamos abrir para o debate, professora Silmara, o que a senhora acha? E aí, conforme os alunos fizerem colocações, a professora Margarida, a professora Nancy e a dona Socorro podem responder e complementar. Primeira questão, quais sentimentos e desafios podem ter acompanhado essas profissionais ao deixarem o Brasil para atuar em uma guerra no exterior e como ficou o psicológico e o emocional ao voltarem para casa? Pergunta da Fernanda Medeiros. Eu acho que é uma guerra, ainda mais a Segunda Guerra Mundial, né, que foi um conflito gigante, o impacto foi muito grande. E a Major Elza tem uma frase, né, Daniel, que é famosa, que ela fala que quem foi para a guerra e voltou pode achar que não é neurótico, mas todo mundo voltou neurótico. E, de verdade, eu acho que a guerra é um marco muito pesado. Algumas fotografias delas, assim, exaustas de trabalho. Foi um momento muito difícil, né? E eu concordo com a Major Elza. Quem passa por uma guerra volta neurótico, mesmo sem achar que é neurótico. Foi muito difícil. E aí elas sublimaram, mas foi muito difícil. A Maria Eduarda Lino dos Santos mandou uma série de perguntas, acho que seria interessante a senhora abordar e também a dona Socorro colocar nesse assunto. Houve preconceito de gênero dentro das Forças Armadas na época e o que podemos aprender hoje com a coragem e o profissionalismo dessas enfermeiras? Houve sim. As enfermeiras só foram por imposição das enfermeiras norte-americanas, que, na realidade,
quem iria para a guerra com os nossos pracinhas eram os, digamos, técnicos de enfermagem, que eram os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os sargentos, patrulheiros e enfermeiros. Mas as enfermeiras americanas disseram que não. Como assim? Nós queremos mulheres. Então, a coisa foi muito rápida e foi imposição norte-americana, porque elas estavam cansadas e elas se recusaram a cuidar dos nossos doentes. Então, por isso foi tão rápido a entrada delas, né? Mas elas enfrentaram muitas dificuldades. Enfrentaram dificuldades na ida, a pessoa que fez aquele uniforme horroroso, como diz a Berta, aquele uniforme foi pensado pela dona Santinha Dutra. Ela era esposa do general Dutra, e ela desenhou, segundo elas, né, foi ela que bolou aquele uniforme vergonhoso. Inclusive, o uniforme delas, de roupa íntima, era até o joelho, um sutiãzão e tal, e elas tomavam banho escondidas das enfermeiras norte-americanas. E as enfermeiras, essas malucas dessas brasileiras tomando banho de noite, né? Então, elas contaram, mostraram o uniforme horroroso que Dona Santinha tinha criado para elas, e aí as enfermeiras norte-americanas levaram elas para comprar roupa íntima igual a delas e tal. Então, assim, foi difícil. Elas só foram porque, de verdade, foi uma imposição das enfermeiras norte-americanas. Senão, eu acredito que elas não iriam. Iriam só os sargentos enfermeiros. Dona Socorro, a senhora não gostaria de complementar? Quero sim. Sobre o preconceito aqui no Brasil, na verdade, era muito desconhecido para todo mundo a participação feminina numa guerra. Mesmo assim, isso causou uma curiosidade muito grande. Algumas famílias eram muito contra a que as mulheres fossem, outras famílias apoiaram inteiramente, né? E existia, de acordo com a fala do nosso próprio comandante, que elas passaram a sofrer uma certa maledicência, né? O termo que ele utilizou. Já na Itália, elas não sentiram de maneira nenhuma nenhum tipo de preconceito. Foram muito bem recebidas, e inclusive trabalharam juntamente com os americanos, né? E isso se deu muito bem. O uniforme de trabalho ele foi completamente inadequado para um sistema de guerra, ele não foi operacional. Daí a necessidade de terem que usar o uniforme americano, que já era todo de amarração. O nosso ainda tinha um sistema antigo de abotoamento, o que não condizia com uma velocidade ou um pronto atendimento que você pudesse fazer, né, durante o trabalho. E a questão é que, naquela época, no Brasil já se usava lingerie, e no enxoval que foi fornecido para as enfermeiras, as roupas íntimas eram de um material, tecido grosseiro. No próprio Brasil, elas já utilizavam lingerie também. Então, no período da guerra, para elas estar usando aquela roupa mais ultrapassada, inclusive em tecido que não era nem um pouco delicado, era um pano grosseiro, né? Elas ficavam com vergonha, sim, e aconteceu de tomarem alguns banhos à noite e correram o risco de banho frio também. Isso foi logo sanado, como a professora citou, quando elas começaram a comprar as lingerie na Red Cross. Depois, como veteranas de guerra, né, muitas legislações foram feitas para amparar os ex-combatentes, por razões várias, né, e as enfermeiras sempre estiveram incluídas no rol de ex-combatentes e beneficiadas por todas as leis. Nunca houve esse questionamento, né, por parte do Exército, por parte do Estado, com todas as dificuldades que os veteranos passaram, mas passaram todos juntos. Né? Nunca houve esse questionamento de que as enfermeiras, por exemplo, não seriam ex-combatentes, que elas não teriam direito aos direitos dos ex-combatentes, porque, claro, elas não atuaram na linha de frente, mas um exército não é composto apenas por soldados de infantaria que está atirando com um fuzil, né? É uma lógica muito mais ampla do que essa. Então, nunca houve uma tentativa oficial de desqualificá-las como ex-combatentes, como integrantes do grupo de veteranas da FEB, né? Inclusive, quando elas recebem depois reforma, direito à promoção,
eu usei na tese o parecer do Consultor-Geral da República, que depois virou a Procuradoria-Geral da República, né, dizendo que era fora de dúvida, no aspecto legal, discutir se elas eram ou não ex-combatentes, porque é claro que eram. Não, e o relacionamento delas, no pós-guerra, com os veteranos, era muito bom. Elas eram iguais, né? Mas aquele mundo masculino, elas entraram por imposição americana, senão não teriam entrado. A professora Nancy gostaria de fazer uma colocação. Por favor, professora. Eu queria aproveitar que o Daniel falou, que estavam falando a respeito desse retorno, que teve um intervalo, pelo que a gente viu na história, assim, entre elas voltarem da guerra e depois serem novamente incorporadas, digamos assim, às Forças Armadas. Nesse período, assim, tem algum relato, às vezes, doutora Margarida, a respeito de como elas se sentiram, se tinha alguma revolta, alguma coisa em relação a isso? Esse retorno delas, como para vários pracinhas também, foi muito sofrido, porque elas voltaram, segundo a declaração delas, elas recebiam nem muito obrigado, até logo e acabou, né? Então, acho que eu entrevistei e relataram esse mal chegar. Não puderam desfilar com os pracinhas, que desfilaram no Rio Branco. Elas foram, até logo, tchau, nem muito obrigado. Voltem às suas vidas. E depois elas lutaram e elas retornam à força e são, de verdade, de fato, as primeiras mulheres a entrar na Força Armada, né? Mas elas tiveram, sim, mas os ex-pracinhas também não ficaram livres dessa rejeição inicial, até logo, entendeu? Mas foi para homem e para mulher. Exato, não é por elas serem mulheres, né? É a ideia da mobilização. Essas pessoas não eram militares de carreira, né? A imensa maioria dos integrantes da FEB era civil convocado, no caso das enfermeiras voluntárias, né? Porque não há um serviço militar obrigatório feminino, mas não havia previsão que fossem militares de carreira. Então, o Brasil mandou 25 mil homens e mulheres para lutar na Itália e, quando voltaram, a imensa maioria foi desmobilizada para seguir a sua vida. Então, as enfermeiras conseguiram, 12 anos depois do fim da guerra, retornar ao serviço ativo para serem militares de carreira em tempos de paz. Outros grupos de veteranos também conseguiram isso, como, por exemplo, os capelães. Que são várias histórias dentro do universo da fé. A capelania militar, o serviço religioso nas Forças Armadas, também foi recriado para a guerra, tinha sido extinto com a proclamação da República, foi recriado para a guerra, e esses padres e pastores também puderam seguir carreira algum tempo depois. Aqui a Giovana Fabrini Santos perguntou sobre a escassez de medicamentos e recursos. Na verdade, havia uma abundância de recursos, né, providos pelos norte-americanos. Há uma frase famosa atribuída ao general Mascarenhas de Moraes, que quando ele chegou no teatro de operações e viu toda aquela estrutura americana, porque o Brasil estava inserido no exército americano, em hospitais comandados pelos norte-americanos, né, o general Mascarenhas viu aquilo tudo e disse: meu Deus, essa é uma guerra de ricos, né? Então, na verdade, a FEB foi muito bem suprida pelos americanos, elementos pelos quais o Brasil pagou no acordo, né, no programa de Lend Lease dos Estados Unidos, que o Brasil pagou por fardamento, armamento ao longo de alguns anos. Um detalhe interessante é que as enfermeiras norte-americanas não podiam puncionar a veia. E as enfermeiras brasileiras tinham essa expertise que a gente tem até hoje. Então, isso foi muito bom para elas no teatro de operações, porque elas agilizavam o processo de cuidar. Então, os médicos americanos, as enfermeiras não podiam fazer isso, as americanas, nós sim. Então, as enfermeiras brasileiras, elas iam funcionando as veias do pessoal que chegava no hospital de evacuação. Então, isso foi um fazer da enfermagem que fez uma diferença para as enfermeiras norte-americanas, com um plus para nós. A dona Socorro quer fazer um comentário. Daniel, voltando ao assunto, até as enfermeiras retornarem ao serviço ativo, normalmente elas recebiam, então elas não ficaram na mesma situação da grande maioria, tá? Então todas elas tinham seus vencimentos naturalmente. Não, só as enfermeiras reformadas, né, dona Socorro? Não, as enfermeiras, a Virgínia, a Elza, não. 12 enfermeiras da FEB
foram reformadas, né, aposentadas com salário, por problemas graves de saúde, físicos ou psicológicos, adquiridos ou agravados na guerra. Então, a mãe da Dona Socorro, a capitã Araci Sampaio, é um exemplo disso, sofreu um ferimento grave na guerra, né, atuando no hospital de campanha. A explosão de uma mina no canteiro do hospital provocou uma onda de impacto que perfurou o tímpano da capitã Araci, enquanto trabalhava na enfermaria. Ela, né, perdeu a audição de um ouvido e, de volta ao Brasil, ela foi reformada por esse problema, essa sequela da guerra. E isso aconteceu com outras 11 enfermeiras, inclusive 2 foram reformadas pelo que hoje seria transtorno de estresse pós-traumático, né, o diagnóstico na época de neurose de guerra. Então, essas enfermeiras passaram a ser militares reformadas. As outras não ganharam dinheiro nenhum, até que eu sei, a Carlota recebia também. Mas acho que só depois de voltar... Só depois que voltaram para o serviço ativo. O que elas receberam foi uma diferença, Isso, né? Foi. Em 1950, quando houve a legislação que confirmou o posto de oficial, elas receberam a diferença entre o salário de sargento, que elas recebiam na guerra, e o de oficial atrasado, né, daquele período todo. E elas receberam um dinheiro, até que compraram alguns apartamentos. Era casa, era muito dinheiro, muito dinheiro. Perto, todas na região do Flamengo, Catete e Botafogo, elas moraram muito perto, muito curioso isso, uma quase que na esquina da outra, né? Então, com esse dinheiro que elas receberam. Mas a sua mãe e as outras continuaram ganhando, né? Mas essas não. Boa noite a todos. Inicialmente, quero parabenizar por essa iniciativa da nobre missão de preservar e divulgar essa história maravilhosa dos nossos antepassados aí da Força Expedicionária Brasileira. Mas a minha pergunta diz respeito às enfermeiras da Força Aérea Brasileira, né? Foram 6. Então, eu nunca li, nunca consegui encontrar bibliografia sobre elas, se elas também fizeram o mesmo treinamento duro, bem rígido lá no Rio de Janeiro, ficaram em hospitais aliados, distribuídas em hospitais aliados na campanha, ou se elas permaneceram junto ao esquadrão, né, ao grupo de aviação de caça. Então, essa é a minha pergunta. Essas enfermeiras, inclusive, não foram objeto do meu estudo, mas tem uma dissertação de mestrado na Escola Naneri, que a enfermeira, que é uma enfermeira que fez esse mestrado, Mariane Batata, ela fala sobre as enfermeiras da FAB. Por que não me interessei por elas? Elas foram convocadas e indicadas pela diretora da Escola Naneri, dona Laís Neto dos Reis. Elas não ficavam no front. O hospital delas era de retaguarda. E elas só cuidaram do pessoal da aeronáutica. O pessoal da aeronáutica chegava no sufoco ali, era cuidado pelas enfermeiras do Exército, e as enfermeiras eram todas norte-americanas, elas trabalhavam na enfermaria. Estabilizava esse doente era levado ao hospital de retaguarda da aeronáutica com essas 6 mulheres. Elas tiveram elas eram tenentes, elas voltaram para cá recebendo salário, elas realmente foram incorporadas à força. Mas eu não as estudei, mas tem essa dissertação de mestrado, sim, que está disponível. Inclusive, é uma orientanda do professor Alexandre Barbosa, que escreveu o livro que a gente fez. Esse livro gestou durante anos, né, que o Daniel nos ameaçou, a gente escrevia. Então, o professor Alexandre, da UFRJ, e eu, escrevemos e lançamos um livro essa semana sobre essa odisseia das enfermeiras do Exército. Mas uma orientanda do Alexandre falou uma dissertação de mestrado sobre essas da Força Aérea Brasileira. A dissertação está na internet, é fácil de localizar, o nome da autora é Mariane Batalha. Mas as enfermeiras da FAB, elas não fizeram treinamento físico e profissional aqui no Brasil. Não. Elas fizeram nos Estados Unidos. A trajetória é bastante diferente, né? Elas foram de avião para os Estados Unidos, fizeram treinamento lá,
dos Estados Unidos, elas foram de navio para a Itália, então tem muitas especificidades. E não ficaram no front. Obrigado. Obrigado, coronel. Prazer em revê-lo. Mais alguém? Tem mais uma pergunta aqui por escrito. Maria Luísa Guerrini Francisco. Qual a maior motivação dessas enfermeiras ao se voluntariarem? Algumas já tinham família e filhos antes de embarcar? Olha, elas se voluntariaram por diversos motivos. A Carlota, aliás, a Berta dizia que tinha sido um motivo financeiro, que ela foi porque ela ia ganhar bem, então ela realmente foi. A Virgínia alegava que eram os primos irmãos que foram para a guerra. Outras, realmente, o desejo de servir, como a Major Elza, ela falava isso, né, desejo de servir a pátria e tal, mas foram variados motivos. Desejo de ser militar, desejo de ser autonomia. militar, autonomia, mulher no mercado de trabalho, aventura, foram vários os motivos que as levaram ao front. E sim, algumas já tinham família, algumas já tinham filhos, algumas já eram viúvas. O perfil das enfermeiras é muito heterogêneo, né? São idades muito diferentes, formações profissionais muito diferentes, perfis familiares, econômicos, demográficos, bem distintos. Então, inicialmente, as enfermeiras, a maioria era solteira, né? A preferência é que as enfermeiras fossem solteiras, viúvas, ou na época não havia o divórcio, né? Se desquitadas sem filho, e se casadas com autorização do marido, né? É a lógica legal da época, a portaria prevê que a enfermeira casada poderia ir, desde que com autorização expressa do marido. E algumas, então, eram casadas, eram viúvas, já tinham filhos pequenos. Geralmente, essas é que alegaram mais a questão financeira, né? De ir para o Exército, porque realmente os ex-combatentes receberam, ao voltarem para o Brasil, uma parte represada do seu salário, né, já que durante a guerra o salário era dividido em 3 partes, o soldo, uma parte era paga ao combatente na Itália, uma parte era entregue à família e uma parte depositada numa poupança. Então, com essa poupança que eles receberam ao chegar ao Brasil, é que muitos deram entrada na casa própria, tiveram muitos, os que souberam aplicar bem, tiveram uma mudança de vida aí, né? Mais uma pergunta. O reconhecimento das enfermeiras foi gradual e demorou um pouco para acontecer. Isso impactou na vida dessas mulheres? A própria ida para a guerra impactou. Isso faz toda uma diferença naquele universo, naquelas mulheres. Elas tiveram é um desafio, né? Uma década que a mulher não ia para o mercado de trabalho. O máximo eram professoras. Então, elas foram muito diferenciadas e foram para a guerra com a única profissão possível. A dona Socorro gostaria de fazer uma colocação. Então, falando da Elza Cansanção, ela deixou para nós uma história que, se você pensar naquele momento como que era a situação da mulher no país, ela realmente registrou para nós inúmeras fotografias, ela usou a máquina dela própria, ela tinha, sim, uma conduta que era mais impositiva, e não podemos negar que ela foi a primeira a se inscrever, e ela realmente tinha vontade de ir para a linha de frente. Ela cansou de falar isso, todo mundo sabe, né, Margarida? Vamos lembrar também. E a gente tem muito a agradecer, né? Porque ela realmente, onde ela chegava, ela gostava de se impor e falar. Talvez ela não falasse muito das outras enfermeiras, mas ela falava da enfermagem. Mas o general feminina, né? Isso a gente tem que reconhecer. Ela foi uma grande marqueteira da FEB. Ela não deixou a FEB morrer. Ela ia aos desfiles de 7 de setembro, ela aparecia. Tanto que eu só me lembro de conhecer as outras, eu já estava burra velha na faculdade de enfermagem, porque eu conheci a Elza uma vida inteira, porque a Elza, ela lutou muito para que os ex-combatentes tivessem seus direitos reconhecidos. O general Jonas tinha razão. Ela descobriu o marketing em 1942. E foi uma marqueteira. É a mais condecorada do Brasil, né? Sim, sem dúvida. Talvez pesasse bastante
Tinha muita medalha no peito. Nossa, bota quanta, né, Daniel? Era quase uma saia de medalha. Professora Margarida, já que estamos falando da Elza, quantas línguas ela falava que ela conhecia? Ela falava inglês, francês, Italiano. espanhol, o português, né? E não sei se mais alguma coisa. Ela se comunicava. Eu morava na fronteira, ela me aparece de mala na mão, bate na minha casa, eu morava lá na fronteira, em Mato Grosso do Sul, em Amambai. Me chega a doida da Elza, com a mala na mão, ela estava acompanhando os japoneses, eu acho que até japonês ela falava. Então, ela chegou lá com a mala, nem era de rodinha, aquela mala, né? E ficou hospedada na minha casa, que ela era maravilhosa. Então, eu acho que até japonês ela falou naquela viagem para o Pantanal. Ela era incrível. Tinha curso até de mergulhadora, hein, gente? Lembra disso? E pulava Ela pilotava aeroplano. Dirigia. Era uma emoção andar com a Elza, tanta emoção quanto eu, porque eu era péssima motorista. E ela tocava o bonde, eu pegava carona às vezes com ela, mas ela também devia pegar comigo, mesmo nervoso. A Major Elza é uma figura muito polêmica, assim, né? E como acontece com pessoas marcantes, né? Com pessoas decididas, e há muito essa discussão, né? Ela tinha algumas dificuldades de relacionamento, algum pecado de vaidade um pouco mais exacerbado, mas talvez, se não tivesse sido dessa maneira, ela não tivesse conquistado tudo que ela conquistou nesse momento, assim, em que a realidade da mulher na sociedade era completamente diferente, extremamente limitada, né? E ela se tornou uma militar de carreira, uma oficial superior do Exército Brasileiro, uma heroína nacional, publicou 4 livros sobre a FEB, deu muitas entrevistas, dentro do Exército e fora do Exército, depoimento para o Museu da Imagem e do Som, é uma figura que tem página na Wikipédia, então há essa questão de ela não deu muito holofote às outras enfermeiras, tudo bem, mas ela deu o holofote colocando em si também na FEB como um todo e na trajetória dessas enfermeiras, né? Claro, ninguém é perfeito, mas a Elza, a Major Elza, é uma heroína nacional. E depois, muitas enfermeiras foram ficando mais famosas nos últimos tempos. Eu brinco com a professora Margarida que quem tem padrinho não morre pagão, né? Então, a depender de ter sido adotada, vamos dizer assim, por um pesquisador, por um divulgador, as enfermeiras foram tendo mais ibope nos últimos anos, não só da Major Elza. Então, a capitão Altamira, mãe da Dona Socorro, né? A Dona Socorro é uma militante da memória da FEB, faz um trabalho fantástico, presidente da associação. A capitão Altamira foi a única enfermeira da FEB a presidir uma associação de veteranos, a Associação de Ex-Combatentes de Brasília. A capitão era assim. Assim, você falou Altamira, não falou, não? Falei Altamira? Eu acho que falou. Falei Altamira? É muita enfermeira, então me perdoe. A capitão Araci, mãe da Dona Socorro, foi a única enfermeira a presidir uma associação de ex-combatentes. E a professora Margarida desenvolveu uma relação de amizade com a capitão Virgínia Porto Carreiro, que foi a última enfermeira da FEB a falecer, né? E com isso a capitão Virgínia também, bom, com os seus méritos, né? Mas não basta a gente ter mérito para ser reconhecido, é preciso que alguém efetivamente reconheça. Então, a professora Margarida fez um trabalho bem detalhado com a memória e o acervo da capitão Virgínia, né? Porque a Virgínia tinha um acervo, quando eu a conheci, na casa dela, um acervo que me impressionou. Eu não sou museóloga, né, mas eu fiquei impressionada com aquele acervo. Aí e ela me deu inclusive, a Clarice Lispector, o marido dela era diplomata, e ela lia para os soldados, escrevia carta para os soldados. E a Virgínia me deu um livro que a Clarice Lispector dedicou à Virgínia, e eu emprestei o livro para sei lá quem, o diabo que nunca me devolveu, e eu percebia que a Virgínia, assim, toma aqui e tal. Aí eu tirei cópia do material dela, Virgínia, você não empresta para mais ninguém. E levei a Virgínia, que saía arrastando a Virgínia, né? Ia uma faculdade tal, lá ia eu, mas o ibope mesmo era a Virgínia. E aí a Virgínia, levei ela ao Unirio, tinha 2 historiadoras da casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e eu comentei com elas, com a Bela e com a Laurinda. Falei, gente, ela tem um acervo muito bom, mas eu não sou museóloga, né? Sou só estiróloga. Aí eu falei, gente, alguém tem que olhar esse acervo.
Aí peguei aquilo, enfiei no meu carro, lá fui eu a 100 por hora para Fiocruz com a Virgínia do lado e o acervo dentro do meu porta-mala. Aí chegamos lá, elas se encantaram com o acervo da Virgínia e elas pediram o financiamento. E, então, em 2007, de fato, de direito, eu fui até testemunha da Virgínia na Fiocruz. Aí nós levamos o acervo, elas tiveram dinheiro para fazer o acervo da Virgínia. E, assim, isso foi uma decisão que eu tomei já fora do meu recorte histórico, eu já tinha terminado o mestrado, já era mestre, é porque eu queria realmente essa conservação. E lá, em 2007, ela levou, doou, eu assinei, testemunhei e tal. Em 2010, fica pronto esse acervo. E aí as historiadoras, eu inclusive escrevi um artigo científico na Fiocruz com essas historiadoras, a gente descobriu que era o primeiro acervo de mulher da Casa de Oswaldo Cruz. A Casa de Oswaldo Cruz era uma casa de memória de homens e médicos. Então, assim, a Virgínia, o material da Virgínia, rompe isso aí. Então, nem as historiadoras achamos aquilo muito estranho, porque Nise da Silveira não tinha acervo lá. Então, o primeiro acervo da Casa de Oswaldo Cruz foi o da Virgínia. E tem mais ou menos umas 2 semanas, uma amiga minha, que ela é arquivista, teve um encontro de arquivo e museólogos e tal, é o acervo mais visitado da Casa de Oswaldo Cruz, de mulher, é o acervo mais acessado, né? Então, o acervo da Virgínia Porto Carreiro, todo mundo entra aí pela Google da vida, tem o acervo todo lá digitalizado. Então, assim, o trabalho da Fiocruz com essa memória é primoroso. E já foi doado o acervo de uma outra enfermeira da FEB, também. Né, também para a Fiocruz, a Maria do Carmo Correia Castro. Então, é interessante como a iniciativa vai chamando outros acervos, né, de outras mulheres e especificamente de outras enfermeiras da FEB, né, que têm o seu acervo muito disperso, né, para os interessados nessa pesquisa. Então, a Fiocruz, a Casa de Oswaldo Cruz dentro da Fiocruz, se tornou um polo de pesquisa para a trajetória dessas mulheres, né? Inclusive, assim, eu fico brincando que quando eu fui a 2 bancas na museologia, né, no arquivo, eu disse, eu só sou chamada porque eu inventei um arquivo lá para a Casa de Oswaldo Cruz, senão o que a enfermeira está fazendo esse disco? Então, eu sei que quando eles me chamam, já sei, né, porque eu consegui entrar lá no mundo de vocês. Há uma outra pergunta aqui, professora. Como a senhora acha que a imagem da enfermeira mudou tanto durante a guerra quanto no pós-guerra, e como esse documentário ajuda a reconstruir essa imagem da enfermeira? Assim, eu não tinha essa pretensão, né, que é uma menina, né? Fernanda Vitória. Fernanda, eu não tinha essa pretensão de que esse filme Mequetrefe, criado por mim pelo Cabo Rodolfo, fosse trazer essa memória, mas quanto mais o tempo passa, modéstia às favas, eu gosto desse documentário, porque o que a gente pôde fazer em 2000, né, 2003, por aí, foi o que a gente pôde fazer com o coração. Então, eu acho que esse material que eu disponibilizo, e tem elas ali como atores, estrelas principais, divulga, porque elas não eram faladas na nossa profissão. Nós, enfermeiras, tínhamos a Flórence, a Naneri e Quedê, né? Então, eu acho que colocá-las no nosso imaginário, que as enfermeiras foram as primeiras mulheres militares que realmente aconteceu, porque a Marinha entra na década de 80 e a Aeronáutica a seguir. E aí tem uma almirante da Marinha que ela fazia uma palestra falando que as primeiras mulheres eram da Marinha. Aí uma pessoa da plenária disse assim, não, já conversou com a professora Margarida? Eu não sei quem é essa iluminada criatura, que aí a almirante Luciana me telefonou e falou, olha, eu fui surpreendida com essa informação numa palestra e eu queria conhecer seu material, né? Falei, estamos lá. Então, a partir daí, a Luciana, que fala da memória da Marinha, ficou demarcado o trabalho e a vida dessas enfermeiras. Então, eu tenho muito carinho por isso, quero agradecer, Fernanda, a pergunta, e eu espero que vocês passem para a família o vídeo, porque a memória delas
e eu tenho muita paixão por essa história toda, né? A gente conseguiu até, né, Daniel, botar uma placa. Daniel adora placa. E eu entro na pilha com o Daniel. Aí, nos 80 anos delas indo para a guerra, nós trabalhamos na Escola Superior de Guerra, na URCA. Foi onde elas treinaram, né? Aí o Daniel veio com a ideia de fazer uma placa. Aí saí eu, com a minha cara de pau, e Daniel, ao meu lado, meu príncipe consorte, pedindo para botar uma placa, lembrando as enfermeiras naquele local. Quando a gente passa, o coronel tinha uma placa de 1,5 m por 50, né, bem grande, lá do museu que não estava mais. Aí eu comecei para ele, mas será que você pode me dar? Enfim, a gente conseguiu o lugar e a placa. A placa não, conseguimos É a placa de inox, né? a placa de inox, para segurar E a a placa. estrutura. Aí nós... ele é amigo da minha filha do Parlamentar, né? Ele falou, tia, quem vai pagar? Eu e Daniel. Quando nós vimos o preço, R$ 6.500, nem eu nem Daniel, né, gente? Sem noção. Aí eu falei, e agora, Daniel? Agora saí pedindo. Aí pedimos, a Unirio deu uma parte, a USP de Ribeirão deu outra parte, e o Exército deu outra parte. Então, na praia da URCA, tem uma placa, depois eu mando as fotos, que a gente colocou, quer dizer, não tem nem meu nome, nem o nome do Daniel, mas ó, nosso sangue está naquela placa, nossa cara de pau está naquela placa, e aí esse amigo da Gabriela conta, sua mãe é capaz de vender qualquer coisa, sai ela arrastando aquelas enfermeiras, e arrastando o pobre do historiador do lado dela, o garoto fica até sem graça, ela, não, porque não sei o quê, uma cara de pau, ela veio sem dinheiro, só com a ideia da placa, fez todo mundo gastar, e é isso, então tem uma placa na URCA, as fotos a gente consegue disponibilizar, né, para todo mundo, com todas elas, com a história delas, com os exercícios que elas fizeram, com muita coisa na placa. Foram os 80 anos do curso de curso de emergência de enfermeiras da Reserva do Exército, que foi o primeiro curso militar para mulheres, né, e o curso obrigatório que elas tiveram que fazer para ir para a FEB. Dona Socorro, existe alguma imagem ou cena que a senhora gostaria que fosse mostrada a mais pessoas? Se sim, por quê? Lógico que é a cena, a foto da Elza Camões, né? Que a linguagem corporal, ela diz muito mais do que aquilo que está sendo falado, né? Não gostou foi nada, eu sou teimosa. Mas me custou. Até nesse momento, nem todos passaram por essa dificuldade de família, né? Eu vou contar especificamente da minha mãe, porque para o avô dela, minha mãe era órfã, né, desde criança. Para o avô dela, que a criou, foi uma maravilha ela ter escolhido ir. Então, não teve nenhuma objeção, né? E sei de outros também que não tiveram esse tipo de problema. Era uma coisa diferente, realmente, mas para algumas famílias era muito mais uma atitude de um nacionalista e de um grande brasileiro que ia fazer alguma coisa pela pátria, né? Socorro, no caso da Carlota Mello, né, ela relata que foi uma escolha pessoal, né, que à época, ou ela ia ser professora, ou ia ser mãe de não sei quantos filhos, e ela falou que não era aquilo que ela queria para a vida dela, né? Ela queria ser a protagonista da própria história, daí ela foi em busca desse rompimento por conta própria, né? Eu acho que delas todas que eu conheci, a mais independente e a mais fortalecida no papel dela, quanto mulher, foi Carlota Mello. Carlota é a grande sobrinha e a grande referência delas, lúcidas. Porque... Carlota, aos 80 anos, ela saiu dirigindo de BH para Bahia, gente. Foi um choque muito grande quando ela quis ir até a Capadócia, porque começou aquelas viagens, né, de balão, e ela achou aquilo muito interessante. Ela disse, poxa, para quem já pulou de paraquedas, né, que foi para a guerra, e a grande frustração que ela teve é porque ela não conseguiu renovar o passaporte. Foi dito a ela que ela não tinha mais idade para isso. E ela teve um quadro depressivo com isso, ela ficou se sentindo assim, um lixo, porque uma mulher que tinha feito tudo o que fez, né?
e que tinha assim, o domínio total da vida, porque ela sozinha, ela era rimo de família, ela dirigia para todo lado, e ela não conseguiu andar de balão na Capadócia. Agora, o papel da Socorro, junto a essas mulheres, é um papel muito bonito. Eu já gostava da Socorro sem conhecer a Socorro, né? Acabei conhecendo, um dia ela apareceu na minha casa para o centenário da Virgínia. Mas a Socorro fez parte da vida dessas mulheres. Então, muito mais do que eu e Daniel, a Socorro é a grande protagonista dessa história, de ter vivido, de ter sido a sobrinha eleita, porque a Socorro realmente participava dos encontros com elas. E aí, a primeira vez que eu vi a Socorro, parecia que eu já conhecia desde a infância, né? Ela teve essa convivência com elas bem. Aqui no Rio, me impressionou a Carmen Bibiano. Eu fui entrevistá-la na Vieira Soto, era uma moça muito rica, dona da América Fabril, e ela não deixou eu filmar, só deu a fotografia e deu o depoimento oral. Ela também me impressionou. Ela foi porque ela quis, ela foi para enfrentar a família, ela dirigia, ela tinha carro, ela dava carona para todo mundo, e ela era muito determinada. Eu acho que ela teve esse papel de enfrentar a família e ir. Acho que eu entrevistei, de uma forma geral, as mães se queixaram, assim como eu me queixei da minha filha ir para o Sudão do Sul. A Carlota, que a dona Socorro mencionou, tem uma frase lapidar sobre essa ideia da motivação, né, de ir para a guerra, nesse perfil já muito heterogêneo que nós falamos, em que ela resume dizendo: eu fui para a guerra por ousadia e coragem. Né? Eu gosto muito dessa frase dela, acho que é muito significativa, resume muito bem o que ela fez de fato, né? Então é uma dinâmica muito interessante, e a Carlota é uma dessas enfermeiras que teve a sorte de viver muito e de ser apadrinhada por uma eminente divulgadora da história, que é a dona Socorro, que divulga essa narrativa, né? Porque, como eu falei, não basta a pessoa fazer uma coisa importante, é preciso haver esse reconhecimento, que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Eu queria acrescentar na questão de quanto que marcou a vida dessas mulheres, né, ter ido para lá. E quando se falou, e a gente sabe que quem participou de uma guerra nunca mais volta igual, isso é óbvio, né? Todos ficaram marcados. Mas elas tinham uma alegria de viver, gente, impressionante. Eu estive com elas nos 2 congressos nacionais, e um foi no Rio de Janeiro, o outro em Brasília, e todas se hospedavam no mesmo hotel para ficarem juntas, né? E era assim, as noites, aquelas gargalhadas, e elas estavam sempre muito felizes, mesmo contando as histórias que elas passaram. Então, o fato de terem vivido tudo aquilo não tirou a força, o brilho dessas mulheres. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui para a dona Socorro, que diz: há alguma memória, um objeto da vida da sua mãe que você gostaria de ter visto representado no documentário? É interessante que há um documentário especificamente sobre a trajetória da Capitão Aracy, a mãe da dona Socorro, chamado Pelos Olhos de Aracy, dirigido pelo cineasta Ruiter Curvelo Duarte, aí de Brasília, que participou do nosso Festival de Cinema de História Militar aqui no Rio e participou de dezenas de festivais de cinema pelo mundo todo, e baseado nos escritos de memória no diário da Capitão Aracy, o filme traz depoimentos e reconstitui essa narrativa muito rica, né? A senhora quer comentar sobre o filme, dona Socorro? Então, de outro momento, nós já fizemos esse trabalho com a Unipar, né? Não é, professora? Unespar. Unespar. Foi outra faculdade. Ah, foi outra faculdade, que fora, então. Ao vivo a Nancy mudou, então, de... Mas não foi com a Nancy? Não, nós estamos hoje com a Unipar. E daí Unipar. Socorro. Oi. Socorro. É que aquele dia eu participei lá com a Unespar. Eu assisti lá junto, foi a partir de lá que a gente também foi montando a ideia da gente ter o Cine Enfermagem aqui junto com os alunos, os acadêmicos da Unipar. Mas certo. Eu lembro de você também. Ah, então tá. O fato é que era uma universidade paranaense.
É isso aí. Bom, eu penso que a coisa mais importante é termos alunos da área de enfermagem conhecendo a história dessas mulheres. E é da área de museu Porque- aí, né, que estão aí também, que é muito importante. Sim, mas eu estou falando especificamente os de fora, porque os daqui a gente já tem contato e sabe, né? Inclusive, esqueceram de falar que a Isabel, ela formou-se em museologia, né, a enfermeira, porque ela queria tanto preservar essa história que ela foi estudar e ela era museóloga, né, gente? Fantástico. Acho que isso Genial é isso dela. uma grande contribuição. Mas eu penso que, em relação ao pessoal da enfermagem, que o trabalho já é uma guerra eterna, né? Porque é a guerra da morte com a vida. Então, o trabalho é exaustivo demais de uma enfermagem, né? E saber que existiram mulheres que participaram de uma guerra e que elas viram horrores, né? Essa coisa de chegar a gente pela metade, sem membros, e com relatos assim muito chocantes que elas contavam. E isso não as tirou da alegria e da coragem de manter a profissão. E, nesse sentido, eu considero, então, professora Nancy, que excelente que você tenha agora levado esse trabalho com mais uma equipe, com mais um grupo, para honrar o feito dessas mulheres. Gente, eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Eu convivi com elas, né, nesse recorte que eu falei. E eu aprendi a usar batom com as enfermeiras da Segunda Guerra, porque elas tinham a seguinte ordem, era ordem. Doente é quem está na cama, enfermeira tem que estar de batom e sorrindo, porque ninguém está doente, se está doente não está cuidando. E elas tinham, né, o filme Pearl Harbor trata disso. Eu fiz um trabalho para a doutora Tako Gisso, da USP, sobre o filme Pearl Harbor e a representação da enfermagem, representação social da enfermagem dentro do filme Pearl Harbor, né? Então, assim, o batom, ele ficava no uniforme, uma bolsinha pequena aqui, e elas passavam. E isso eu aprendi com elas. Eu não consegui mais deixar de... Eu nunca fui para o hospital sem batom. Eu vivia dizendo, pessoal, eu aprendi a usar batom com as enfermeiras da guerra. Porque não é se você chega no trabalho para cuidar das pessoas, você está bem. Você não está doente. Então, eu devo muito às enfermeiras. Eu acho que eu fui outra enfermeira depois de ter conhecido essas enfermeiras. Então, nós temos aqui duas perguntas, né? A primeira é para a dona Socorro. Como é para a senhora lembrar da sua mãe e de toda a coragem que ela demonstrou em um momento tão difícil da história? Olha, eu só percebi, na verdade, que tinha sido algo muito forte e muito, muito pesado também. A coisa de uns 20 anos atrás, teve a abertura de um curso de enfermagem numa universidade aqui, e ela foi fazer a aula magna de abertura. E eu nunca tinha ouvido minha mãe falar qualquer coisa nesse sentido, em que ela demonstrasse que tinha tido medo, dor com o fato, né? E ela foi contar a história do paciente dela, do Mário Márcio Fontanilas, né? Que estava todo... Ele tinha uma granada, explodiu nele, então ele tinha gesso no corpo inteiro, e só tinha a boca e os genitais sem estar com gesso. E ele chorava, ele gritava o dia inteiro. E um dia ela sentiu-se tão desesperada, ela ajoelhou e começou a rezar para ele. E ele dormiu. E todo mundo ficou quieto dentro da enfermaria porque achou que ele havia morrido, né? Foi quando ela saiu lá de dentro e disse, não, ele está dormindo. Só que quando ela contou isso, eu acho que naquele momento ela trouxe a experiência. Ela chorou. E eu tomei um susto muito grande, porque minha mãe sempre foi a pessoa mais forte que eu conheci. Então, eu acho que levou muito tempo para poder ela dizer, e eu acho que foi
ela poupou o ambiente doméstico, para dizer coisas assim, e falou nessa aula para tanta gente, né? E aí, é muito difícil você dizer quem é a tua mãe. Eu vi partes da minha mãe. Então, a cada momento, ela tem um papel, mas que foi de uma extrema coragem, ousadia e muita felicidade ela ter feito isso. Excelente, dona Que Socorro. lindo, Socorro, que lindo. E a senhora mencionou o Mário Márcio, né, que era um militar de carreira, que foi gravemente ferido, é um herói da FEB, era um atleta, né, foi campeão brasileiro, disputou torneio... Campeão latino-americano. Ele é. Perfeito. Que é uma pessoa bastante reconhecida hoje, tanto como um atleta, como com o seu serviço militar, né, na FEB, um herói da FEB, ferido gravemente, né, no cumprimento do dever. E, por fim, pergunta à professora Margarida, quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a produção do documentário? Nós já discutimos bastante esses desafios de acesso à fonte, de interferência da fonte, né, de questões metodológicas, de questões técnicas da produção do filme. Então, se a senhora puder dar um apanhado geral disso e fazer já as Foi considerações finais. basicamente isso, como diz o Daniel. Numa outra conversa, falo do making off, né? A gente fazia por trás das câmeras aí. Foi difícil, não tinha dinheiro, foi o que deu, então eu peço desculpas a vocês pelo material que eu pude pagar e pude fazer, né? Que era a tecnologia de 2000, e eu fiz ali sentada com o Rodolfo, foram um tempo grande de produção, mas eu acho que ficou um registro, né, de alguma coisa com elas ainda vivas e bem. Então, peço desculpas, mas o meu material é de vocês. Foram bastante, as dificuldades foram essas, né, como é de todo pesquisador brasileiro, né? Quando a gente escreveu, eu escrevi com o Daniel, um filme que está, um livro, que está até disponibilizado, e a gente escreveu esse livro, mas pesquisador brasileiro é pobre. Então, nós fizemos, inicialmente, 10 cópias, porque o Daniel foi à Rússia para levar o livro, que era sobre serviço de saúde, está disponibilizado na internet e tal, e tem esse que eu falo dessa trajetória com o professor Alexandre, e o Daniel fala de duas, da Altamira e a Zilda. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação de deixar o material para que vocês não se esqueçam de dizer isso, né, para os outros, e o Daniel é minha memória viva, um momento de muita lembrança. Eu fiz a mesma coisa no doutorado. Eu também filmei e também gravei os meus sujeitos de doutorado, mas aí eu trabalhei com a história do HIV no Rio de Janeiro e tal. Mas os desafios são grandes, mas a recompensa, né, da gente ter ajudado um pouquinho na memória para que isso se eternize. Peço desculpas pela qualidade do material, mas ele está aí, foi o que eu pude fazer, com o coração, é de vocês. Professora Nancy, a senhora gostaria de fazer considerações finais? Bom, primeiro, quero agradecer a oportunidade da gente poder desfrutar aí desses momentos com vocês, principalmente porque a gente assiste o documentário, a gente lê a história, mas esse momento foi tão rico de, digamos assim, de detalhes, né, que faz com que a gente, como disse a minha aluna ali, a gente continue apaixonada ali pela enfermagem. Quando eu conversei com eles para participar do Cine Enfermagem, né, também a gente tinha muitas dúvidas, e principalmente porque a gente estuda dentro da academia, assim, pouco, a gente tem, a história da enfermagem é pouco estudada dentro, quando a gente tem um módulo, assiste, mas vivenciar, assim, toda essa história dessas enfermeiras através do documentário fez com que a gente parece que renovasse ali todas as nossas energias para o desafio que é trabalhar na enfermagem, né? Então, falei para os meus alunos que eu fiquei encantada, assim, de tudo que eu pude me aprofundar, ler mais, e essa oportunidade para nós aí é muito gratificante. Agradeço muito a presença de vocês aí com a gente, espero participar de outros momentos também, né? A professora Silmara ali, que nos ajudou a
a poder participar também ali do processo, dentro da extensão dela, né? Socorro, prazer em revê-la, tá? E agradeço aí a participação dos alunos também, né, que também vão, com certeza, já tem uma semente lá de diferente dentro deles. E é isso que a gente faz como professor, como docente, né? É despertar ali uma luz, uma iluminação ali diferente para os nossos acadêmicos, né? E para todos que estão participando. Viu? Obrigada aí, Daniel, também. Foi maravilhoso sua presença, maravilhosa a presença de vocês. Muito obrigado, professora. Foi um prazer. Espero que tenha sido interessante aí para os alunos, que tenha dado para ficar acordado e participando da discussão. Dona Socorro, a senhora quer fazer considerações finais? Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, tanto os presentes aqui no auditório, quanto vocês, alunos. Porque para nós, filhos de febianos e filhas das enfermeiras, é um prazer enorme trazer a história dessas mulheres. E eu quero um convite para vocês. Estou fazendo agora. Vamos outra vez assistir outros filmes para termos essa outra experiência e debater sobre o que vocês acharam desse universo. Professora Silmara, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela confiança, foi um grande prazer. Eu espero que o projeto tenha ainda muitas edições aqui do nosso Cine Museu, no Museu Virtual da FEB, e tenha sido uma atividade prazerosa.